Olá a todos que acompanham o nosso canal. A gente está aqui hoje, eu e a Paula Feper, propondo mais uma questão para vocês, né? Esses vídeos que nós estamos fazendo neste formato fazem parte do nosso trabalho do grupo de Filosofia em Movimento, que a gente compartilha coisas que a gente estuda, enfim, a gente tem essa lógica, né, de dar continuidade às pesquisas que a gente faz dentro do grupo e de compartilhar isso, né? E aí, na quarentena, a gente já fez alguns vídeos à distância, compartilhado, né, com as pessoas, e a Paula propôs um tema de um assunto que ela já trouxe para o grupo, que a gente já gravou vídeo sobre isso, que é sobre a questão do trabalho e do labor. Vou falar sobre a questão do trabalho laboral, que a gente já vinha tratado dentro dos outros vídeos de trabalho, mas agora especificamente falando um pouquinho sobre trabalho reprodutivo, que é um conceito que foi colocado pela Silvia Federici, e ela fala muito sobre a questão do trabalho doméstico, que hoje está sendo uma questão muito discutida, porque a quarentena deixou muito evidente o quanto a nossa economia é frágil por não levar em consideração diversos tipos de trabalho, e o quanto que isso pode ser uma oportunidade de revolução, não só em termos capitalistas, mas também uma revolução da mulher. Então, a primeira coisa que a gente trata quando a gente fala de trabalho, né? Tem outros vídeos no canal que falam exatamente sobre isso com mais profundidade, mas é importante trazer essa questão aqui, que é a diferença entre o trabalho laboral e o trabalho de fabricação, que são termos criados pela Hannah Arendt na Condição Humana, em que ela coloca o labor como um trabalho que está associado a um trabalho de sobrevivência, de constituição das necessidades básicas, em suprir essas necessidades básicas, e a fabricação é a condição em que o homem domina a natureza. Então, é um trabalho que ele está muito mais concentrado na projeção de um universo artificial em que o homem domina os recursos naturais. Já o labor, que está conectado com coisas tipo fazer comida, limpar o ambiente, trabalho físico, né? Pensando cuidar de crianças. O cuidado em si, né? Cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar de doentes. Cuidar da limpeza. Da limpeza de geral, cuidar da movimentação, né? Então, a gente vem com a Silvia Federici, né? Eu vou até compartilhar a tela agora. Esse tema surgiu por causa desse artigo aqui, que é do Intercept, não fala necessariamente da Silvia. Cadê o artigo? O quanto que a gente precisa, nesse contexto em que a gente está vivendo de quebra da economia, remunerar o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, né? E aí, no artigo, fóruns econômicos mundiais falam o quanto que haveria movimentação da economia se as pessoas que estivessem sendo responsáveis pelo cuidado, né, estivessem sendo remuneradas, o quanto que isso faria a economia girar, e hoje a gente não teria esse problema de queda. E aqui tem várias referências de economistas que falam sobre isso, né, a ideia do valor do trabalho, do salário ser o mecanismo pela qual a gente atribui valor para o trabalho, né. Então, um trabalho que ele não tem salário, ele consequentemente não vai ser visto como um trabalho que tem valor na sociedade, né? Não dignifica a pessoa. Não dignifica. Não só não dignifica, como não... isso, ela não é considerada humana, né? Uhum. Tem uma frase, inclusive, da Silvia, que ela coloca no ponto zero da Revolução, que é uma frase que ela é muito simbólica. Vou até pegar aqui para ler. Sobre essa questão da dignificação do trabalho, que ela diz: você não trabalha porque gosta, ou porque é algo que brota naturalmente dentro de você, mas porque é a única condição sobre a qual você está autorizado a viver. Né? Então, a gente tem, inclusive, o termo que a Hannah Arendt usa para falar de labor é o animal laborans. Então, a gente é condicionado a uma classificação de animal e vindo de um pressuposto em que o homem é aquele que supera o aspecto animal, você fazer um trabalho laboral não te classifica como humano, te classifica como um animal e logo você é digno de ser explorado. Ou seja, as mulheres, dentro dessa escadinha de evolução humana, elas são mais animais do que os homens,
porque Sim. a elas cabe o trabalho laboral, Sim, animal. isso é uma coisa muito louca, que eu lembro que quando eu estudei moda, a gente estudou muito sobre Grécia Antiga, né, para entender a vida privada, porque a moda tem muito a ver com a vida privada. E eu lembro muito de quando a gente estava estudando as questões da vida privada grega, a minha professora de História da Indumentária falava muito sobre o quanto que a mulher era classificada como uma pessoa, uma não pessoa, né? Então, para os gregos ela não era uma pessoa, e o quanto que era construída uma narrativa de que a melhor, e aí a gente leu um livro que eu não vou lembrar a bibliografia, eu posso procurar depois para colocar como link no vídeo, mas o historiador falava que basicamente todas as condições, né, que eram colocadas para você ser uma mulher excelente, para você ser uma dona de casa excelente, os exercícios que você tinha que fazer era basicamente cuidar da casa. Então, tipo, você tem que andar 3 vezes dentro da sala, coisas assim, sabe? E a gente vê que isso está acontecendo de novo, assim, nada mudou da que chega para cá. A mulher ainda, e aí a gente pensa em constituição, inclusive, do patriarcado, que a mulher ainda é condicionada a se tornar o máximo de dignidade que a gente tem. Enquanto mulher, a gente só vai alcançar estando diante dessas condições pré-concebidas de cuidado, né? E de E que a gente humanidade, não é né? valorizada. Tem Sim, uma coisa que aconteceu assim nos primeiros momentos do feminismo urbano e branco, que foi as mulheres fugiram da cozinha. Não gostar de sim, cozinha, não gostar de cozinhar, não gostar de ficar nesse ambiente do labor, foi um fenômeno assim em massa, né? Aí parece que hoje, com o feminismo para algumas mulheres um pouquinho mais amadurecido, tá tendo um retorno diferente, né? Assim, gostar de cozinhar, achar legal fazer isso, ter prazer, entender a cozinha como um espaço de criação, de desfrute. Porque a cozinha, mas não era a cozinha, é isso que eu estou querendo dizer, é que a cozinha significava essa inferioridade, essa subordinação, essa condição animal. Tanto que quando os homens viram cozinheiros, eles vêm com o valor agregado a criatividade, o uhum. bola, o chefe, né? Que chefe quer dizer cabeça, O né? chefe, Entram né? na cozinha com outro É muito estatuto, simbólico. né? Porque eles já têm a dignidade em si, né? Então, para eles é uma escolha, para a gente não. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante no Ponto Zero da Revolução. Ela, diferente de muitas leituras feministas que eu já fiz, tanto ela quanto a Angela Davis, quanto a Bell Hooks, são pessoas que elas não demonizam a masculinidade. Tipo, elas não trazem esse aspecto de o problema ser o homem. Elas jogam completamente mais pro capitalismo. Do tipo, é uma estrutura, né? A gente tem que parar de personalizar essa figura. Não, a questão não é personalizada, assim, é anterior ao capitalismo, sabe? É uma coisa do poder patriarcal mesmo. Por que não dá para personalizar? Porque quando a gente está dentro de um mundo, a gente incorpora os valores desse mundo. A nossa identidade tem a ver com essa incorporação do que o mundo diz que nós somos. Então, quando o cara é Uhum. machista, não é porque ele tem um gene machista, não é porque ele pensou e falou assim, você é machista, é porque ele foi construído, né? Ele foi Foi cultivado dentro desse meio. sociabilizado, né? É nesse sentido que é para despersonalizar, né? Para entender como que Uhum. nós somos produzidos por uma determinada herança cultural de valores e que o trabalho da cultura também é questionar isso, também é produzir novas coisas. Trazendo um pouco mais assim para a gente fechar o artigo, o que é dito, né? Uma das considerações que são feitas é que a gente vai possivelmente ter uma recessão muito grande nos próximos meses devido à quarentena, devido ao coronavírus, e o quanto que isso pode ser uma oportunidade da gente começar, e aí a grande tese da Silvia é pagar as mulheres pelos trabalhos domésticos. E aí a construção do ponto zero da revolução é ela basicamente defendendo que trabalho doméstico é trabalho. A gente só tem um homem ou uma mulher trabalhando numa fábrica porque alguém cuidou daquela pessoa até ela ter 18 anos, porque quando ela chega em casa, vai ter alguém que vai fazer comida para ela. Quando ela tá doente, vai ter alguém que vai cuidar dela. Então essas pessoas, elas fazem aí o grande paradigma, né, que eu acho que é a quebra desse grande paradigma de enxergar a estrutura como uma comunidade, né?
em que cada um faz um pedaço para que aquelas pessoas possam estar ali, né? E ela tem uma perspectiva completamente anticapitalista nesse sentido. Então, ela fala que o primeiro passo, a primeira tática para a gente ganhar dignidade é ter um salário. Porque isso é o canal, né, que faz a primeira coisa, né? As mulheres, no caso, entenderem que o que elas executam é um trabalho. Então, ela tem muitos textos, muitos pedaços dentro do ponto zero da revolução que ela fala, inclusive, que a gente trabalha como mulher em todos os momentos da nossa vida. Então, a sexualidade, quando você está fazendo sexo, você está trabalhando porque você está estabelecendo uma performance e você está preocupado em agradar outra pessoa. Quando você está cozinhando, você está trabalhando porque você é cobrado para fazer de uma determinada maneira. Quando você tem um filho, então, você completamente torna criando um ser humano para trabalho. a humanidade, para a cidade, para o trabalho. Sim, os trabalhos de limpeza. Então, ela inclusive traz discussões que são discussões assim que estão rolando, né, na internet, em coletivos, em tudo você vê, mas sem aquela base teórica que ela traz com força. Então, a questão de, por exemplo, hoje a gente ter mulheres que trabalham, né, no mercado de trabalho, mulheres que têm suas carreiras, mas elas não deixaram de ser donas de casa. E o quanto que muitas vezes eu já vi diversas tirinhas, diversas amigas comentando de diversas formas, que apesar tipo, é casada ou mora junto num relacionamento heterossexual, e as duas pessoas trabalham, mas mas a mulher acaba tendo um peso emocional e um peso de manutenção do ambiente que é muito maior do que o do homem, por mais que eles estejam em condições A iguais. expectativa sobre a mulher nesta manutenção da qualidade da casa, da limpeza, da arrumação é muito maior, né? E a gente acaba se disponibilizando mais. Uma das coisas que ela fala é que o salário, por exemplo, quando a gente pensa no salário de cuidados domésticos, de cuidados de reprodução, ele não tem que ser um salário pré-determinado pelo Estado, ele tem que ser pré-determinado pela mulher. E Mas o aí, Estado é que vai pagar, mas quem paga? O Estado. Sim, o Estado. Segundo a tática dela, seria o Estado, porque isso seria uma forma de tirar do capital aquilo que o capital está tirando da gente. Absorve do cuidado que a gente teve com as pessoas que estão trabalhando e mesmo com a nossa casa para a gente chegar e dormir bem e se alimentar para voltar para trabalhar para o capital. Né? Inclusive, ela traz muito isso como uma luta feminista, mas ela não fala que isso é exclusivo das mulheres, né? O trabalho de cuidado, de maneira geral. Ele está muito associado com o que se entende como feminino, né? Então, você nasceu assim, né? Você é mulher, você cuida mais, né? E ela tem citações incríveis. Eu vou ler mais a da dona de casa, que eu amo. Que é: não existe nada natural em ser dona de casa. Pelo menos 20 anos de socialização e treinamentos diários, realizado por uma mãe não remunerada para preparar a mulher para esse papel, para convencê-la de que crianças e maridos são o melhor que ela pode esperar da vida. Ainda então, hoje, né? Porque olha, isso aí, eu tive uma mãe proto-feminista, né? Que fugiu da cozinha. E isso é uma discussão, eu tenho 50 anos, essa é uma discussão muito antiga e parece que em 50 anos, né, isso já teria mudado o suficiente para a maioria das pessoas. E não! A gente tem hoje líderes de massas, de multidões, dizendo que o lugar da mulher é em casa, submissa ao marido, que é a cabeça, e ela é o corpo, ela é o labor, ele é o trabalho. Hoje, ela é animal, ele é humano. Hoje, então, assim, como essa mudança ela é difícil, né? Como ela é demorada, né? Como que uma mudança cultural nesta dimensão, ela leva tempo. E uma coisa que ela fala, que isso foi uma discussão que ela levanta, que eu fiquei tipo, gente, isso faz todo sentido, porque ela critica muito o feminismo liberal, né? No sentido do discurso que é construído de que se uma mulher é CEO numa empresa, isso basta para tipo, as mulheres lutarem para terem mulheres em cargos altos, que isso na real não significa nada, porque você tem mulheres em cargos altos e mulheres sendo exploradas na base. Então, você só vai ter uma mulher ali. Mas Paula, a Damares é uma ministra. Ela é uma mulher solteira, né? Tem uma filha adotiva, ela trabalha bastante, tem um cargo de poder no Estado.
e ela reproduz estes valores machistas. Ela Sim, eu diz gosto muito claramente dessa que na palavra, igreja inclusive, dela a mulher é reproduz. submissa ao homem, embora ela possa trabalhar. Então, quando ela diz que ela é uma submissa que trabalha, ela está aceitando a condição de escrava, porque é uma escrava Sim. conformada, né? Eu sou submissa que trabalha para a cabeça de um homem. A cabeça não é dela, a Uhum. cabeça é de um homem que tu faz a tutoria sobre ela, né? É É, assim porque que ela ela é um animal, na coloca. teoria, né? Oi? Porque ela é um animal. Ela Porque não é ela é um considerada, animal, né? exato. Porque ela é Ela só inferior, porque... executa. Quando a mulher ela é dona de casa, ela vai executar um trabalho. E ela vai ter mais tempo livre para lutar contra a opressão. Quando a mulher tem dois trabalhos, ela tem que dar conta desses dois trabalhos. E ela fala sobre o quanto que um trabalho formal, né, que é o trabalho, sei lá, o trabalho fora de casa, né, ele é um trabalho que ele basicamente nasceu, a necessidade da mulher nasceu para ir atrás desse trabalho, como uma necessidade de independência financeira. Então, a necessidade de quando a mulher, por exemplo, quisesse se divorciar, quisesse largar um relacionamento, quisesse largar um casamento, ela fosse capaz de fazer isso. Só que isso também trouxe outras questões, no fim das contas, que é a gente preenche todo o tempo com o trabalho, né? Seja o trabalho de manutenção ou seja o trabalho fora de casa, e a gente não consegue ter energia para lutar contra o patriarcado. E a gente é dominado aí ela traz até uma questão que é muito simbólica, que é as mulheres que trabalham fora e trabalham dentro de casa muitas vezes não cozinham. O que elas vão fazer? Elas vão comprar comida pronta no supermercado, elas vão se intoxicar com aquilo, elas vão provavelmente ter problemas de saúde, engordar, ter depressão, ter uma autoestima baixíssima. Isso vai fazer com que os índices de suicídio acima de 30 anos sejam na maioria de E a mulheres. questão dos filhos também. Sim. Porque filhos demandam muita atenção e muito cuidado. Uhum. E aí os filhos entram nesse ritmo do trabalho diário como uma peça numa engrenagem. Então, o banho deixa de ser um momento em que você vive, experimenta, curte, tem um tempo de convivência, por exemplo, na hora do banho, e o banho vira uma coisa técnica, que é uma maquininha que você tem que pôr embaixo do chuveiro para tirar sujeira. E isso causa um super estresse, porque daí a criança chora, daí a mulher já está esgotada e se esgota, né, com o estresse da criança. Assim, a lida com o filho não combina muito com esse tempo da engrenagem. E quando as mulheres são brancas e ricas, elas colocam outra mulher em casa negra no Brasil, né? Sim. Para fazer Ela isso. fala muito isso. Tem essa entrevista que a Sabrina faz com ela no evento que aconteceu ano passado aqui no Brasil, que foi o Democracia em Colapso, da Boitempo. E aí a Boitempo trouxe a Silvia para o Brasil. E aí tem essa entrevista, que são alguns minutinhos no canal da Sabrina, no Tese 11. E ela fala super sobre essa questão do tempo, né? Não existe essa de uma mulher virou CEO, acabou o patriarcado. Não, a gente tem que libertar todas as mulheres, não é Exato. uma mulher. Então, por isso que você trouxe essa questão, né? Porque o quanto que é esse momento, Sim. um momento de revalorização deste trabalho de cuidado, que é o trabalho laboral e que por muito tempo, no mundo patriarcal machista, foi considerado um trabalho menor, coisa de bicho, que ele se fere e fica se lambendo. Nem é considerado um trabalho, né? O quanto que a pandemia ela tá deixando muitas coisas transparentes, né? Muitas relações. A gente também falou disso no outro vídeo. E o quanto que é um momento de se questionar, né? Tipo, as pessoas que estão indo para a rua para trabalhar são pessoas, a maior parte das pessoas que ainda estão não estão tendo acesso ao direito de estar em casa, são pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, trabalho laboral, trabalho de cuidado, porque é um trabalho essencial. E ela fala, inclusive, quando ela defende a questão do salário para as mulheres, como uma forma de delas conseguirem enxergar que o que a gente faz, tipo, limpar uma casa é um trabalho, ela fala muito sobre uma dialética que acontece com um trabalhador formal, né, o operário, que não acontece com as mulheres. E por isso que o salário é o primeiro passo, né? Porque quando você para olhar, você fala, mas a gente quer destruir qualquer tipo de salário, né? Qualquer tipo de relação comercial. E ela fala, não é assim. Porque antes da gente destruir, a gente precisa construir para poder destruir. E aí ela fala o quanto que existe a dialética de relação de classe entre o trabalhador e o capitalismo, no sentido que o salário é o que faz
o trabalhador ter a consciência de que ele está sendo explorado, mas ao mesmo tempo é tipo a ferramenta que o trabalhador tem para cobrar direitos, por exemplo. O canal que ele tem para entender que ele não está sendo bem remunerado. É tipo sim, se o não existisse símbolo salário, ele insignia. não. Resumindo, né? Se não existisse salário, ele não poderia. Se o trabalho dele não fosse remunerado por um salário, ele não poderia questionar o valor que o trabalho dele tem, Sim, representado sim. por esse salário. É Sim, isso. tipo, o salário ele é o signo, né? O símbolo de que existe um valor atrelado ao trabalho. Esse valor ele é representado por uma quantidade de dinheiro. E aí ela fala que basicamente a dialética do trabalhador é ele ter mais dinheiro, ele ter mais poder, e aí ela traz muita questão de poder, porque o salário ele te traz poder no sistema capitalista. Não é à toa que mulheres sofrem violência doméstica dentro de casa e não conseguem separar do marido, porque elas são dependentes financeiramente dessas pessoas, elas são dependentes emocionalmente, e elas são porque elas não se consideram, a sociedade não as considera, e elas, por consequência, como ser humano, então elas dependem daquilo. E aí o que ela fala que a dialética é ter mais dinheiro, ter mais poder e trabalhar o mínimo possível. Quando a gente não tem o salário, a gente não tem de dinheiro, né? A gente não tem essa conexão com o dinheiro, porque a gente não é pago. A gente não tem, por consequência, poder nenhum, então a gente está sujeito ao poder do Estado, ao poder do homem, ao poder, enfim, das estruturas capitalistas, da empresa que paga o trabalhador, e a gente, consequentemente, trabalha muito mais. Ela fala, inclusive, que o salário ele é uma forma da gente trabalhar menos, porque aí a gente consegue cobrar o quanto que a gente quer trabalhar ou não. Por mais que o Estado ele tenha, provavelmente, tipo, a gente recebendo salário, o Estado ficaria muito mais fiscal, ele vigiaria muito mais. E aí que ela Você vê, fala, tipo, deixa eu a dar mulher vai ganhar autoestima. desculpa, não, uma questão prática hoje, antes da gente gravar o vídeo, né? Eu tirei roupa da máquina, eu varri o chão, eu me preocupei de lavar a louça, deixar a cozinha organizada para que as pessoas, ao acordarem, pudessem usufruir aquele ambiente. Eu fui Uhum, tomar água e vi que não tinha água no filtro, aí eu enchi o filtro de água. Eu passei um pano no banheiro que estava meio estranho. Depois de ter feito uhum, tudo isso, assim, de manter, de dar as condições de que as pessoas pudessem começar o seu dia num ambiente minimamente organizado e limpo, só então eu me senti à vontade para vir gravar esse vídeo com você. E isso que eu não fiz tudo, eu tenho que guardar roupas, é, eu tenho que trazer roupas limpas e guardá-las dentro do guarda-roupa. Eu não sou uma dona de casa assim exemplar. Muito pelo uhum. contrário, eu sou bem esculachada como dona de casa. As roupas não estão, eu não passo roupas eu vou colocando aí se eu quero usar alguma que está amassada, eu passo na hora, mas eu evito usar essas para não ter que passar. Uhum. Eu não me responsabilizo absolutamente. Então Uhum. isso me deixa assim até com uma certa folga, né? Eu deixo de fazer essas coisas para fazer outras coisas que eu gosto também, né? E não me sinto culpada por isso. Agora, você imagina outras pessoas cuja identidade está pautada neste cuidado e que elas não têm o Sim. menor reconhecimento. Porque tem uma coisa que é assim, ó, quem não está acostumada com isso, lava a louça e percebe que 2 horas depois a pia está cheia de novo. E as pessoas falam, né, aprendendo, pega uma adolescente aprendendo a lavar a louça. Nossa, mas eu lavei, já está sujo de novo. Ela lava, já está sujo de novo em 2 horas. Então Sim. é um trabalho contínuo e é um trabalho que não tem valor, mas que as pessoas têm uma Uhum. máxima obrigação de fazer. As mulheres até Sim. então, né? Acho que os homens estão começando a partilhar mais. Mas eles ainda se sentem ajudando, quebrando um galho. Eles não incorporaram ainda totalmente essa ideia de eu cuido, né? Cuidar faz parte das minhas responsabilidades, né? Cuidar faz parte das minhas responsabilidades, esse é o ponto, né? O É. cuidar, ele é um trabalho que tem que ser compartilhado. Essa semana a gente gravou um lado Black sobre utopias, Ó, pós-pandemia. vamos Então, aproveitar e fazer propaganda do Lado Black. Gente, a Paula, ela tem vamos. um podcast muito legal que chama o Lado Black, Uhum. tá? E O lado acha onde? Black, Como é vocês que podem acha o Lado acessar no Black, Paula? Spotify. Tem no Spotify, tem todos os agregadores, Deezer, Spotify, e tem no site também, se você quiser ouvir online, tem o nosso site. E pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, a gente tem as redes sociais também.
Ok, E o é lado isso. Black, lembrando E bem. aí o episódio dessa semana, que a gente gravou, não foi ao ar ainda, é um episódio sobre utopias e distopias pós-pandemia, que a gente ficou refletindo basicamente qual seria o cenário mais pessimista depois da pandemia e qual seria um que o capitalismo acabou. Tipo, vamos quebrar o capitalismo. E uma das coisas que o Chino, que é um dos meninos que participa, falou, é que o quanto que ele estava indo para o trabalho, né? E aí ele percebeu o quanto que a relação muda a partir do momento em que a gente percebe, você entra dentro do ambiente, percebe que não vai ter alguém para limpar. Então você começa a enxergar todo o ambiente de uma maneira diferente. Os seus movimentos são diferentes a partir do momento que você percebe que não vai ter alguém para limpar. Então a sujeira que você fizer, ela vai ficar ali. E isso quebra uma série de expectativas, porque Derrubou o muito do suco que no chão, vai ficar aquele suco engrossando, secando no chão, se você não passar um pano na hora. Sim, isso acho que está sendo uma questão muito forte na quarentena, porque a maioria, eu espero, né, a maioria das pessoas que tem empregado ou diarista não estão pagando os salários dessas pessoas e essas pessoas não estão indo, então elas estão tendo que lidar com a sujeira delas, né? Isso já causa impacto, porque você começa a olhar e perceber que tudo que aquela pessoa faz, você paga ela, mas é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. O espelho do banheiro fica respingadinho de branco da pasta de dente. Entendeu? Quando você E que escova o limpar dente, dá trabalho, dá muito dá trabalho. muito trabalho. As empregadas domésticas são muito mal remuneradas pela Muito. quantidade de trabalho que elas têm. Mas é tão invisível esse trabalho que as pessoas não percebem e exigem a poeirinha que não foi tirada da tampa do liquidificador. Sim. Porque é isso, Viram a é a questão das desumanização, né? gavetas, as gavetas, o pó, não sei o que e tal, né? E quando a gente. E aí, uma outra coisa que a Silvia traz muito no livro é o quanto que ela questiona muito esse papel. Eu me identifiquei muito, assim. Eu entendi muito a minha mãe lendo esse livro. Eu vou dar esse livro para ela de presente de Dia das Mães. Foi a conclusão que eu cheguei. Assim. Tipo, ela precisa ler isso, porque ela foi dona de casa boa parte da vida dela, tipo, meu pai trabalhava fora, ela trabalhava em casa. E o que eu mais ouvi na minha vida foi: sou uma escrava nessa casa. Vocês ficam deixando as coisas jogadas e não sei o quê. E E eu tenho que era, fazer tudo. E é, e era né? Ela mesmo. ainda é. E o quanto que eu, de alguma forma, isso me incomodava, isso me fez me afastar muito de qualquer estereótipo que existisse de cuidados. Então, eu via minha mãe sofrendo, ela, tipo, querendo muitas vezes fazer coisas e não podendo fazer. Um, porque ela era dependente financeiramente do meu pai, e dois, porque ela era considerada uma escrava. Que ela ainda está nessa situação. Hoje em dia ela trabalha fora, mas aí tem outra questão. E como consequência, eu me afastei de tudo quanto era atividade considerada feminina. Então, Você assim, fugiu da cozinha também. eu fugi da cozinha. Fugi completamente da cozinha. Eu vim começar assim, cozinhar, eu cozinhei muito nova, porque eu não comia carne, então eu tive que aprender a cozinhar, a me virar, porque a minha mãe falou: olha, você tá querendo demais, eu sou escrava demais nessa casa, não vou ficar fazendo comida pra você específica. Então eu tive que começar a cozinhar muito cedo, mas assim, eu odiava. Então tudo que eu podia, a minha casa, ela é cheia de tecnologia de cozinha, assim. Porque tudo que eu puder evitar, eu tenho um ranço disso até hoje. Eu não tenho diarista nem nada, mas tudo que a minha casa é extremamente minimalista exatamente para eu não ter trabalho em fazer nada. Eu odeio. E ela questiona muito isso, porque nos últimos anos isso é uma coisa que eu comecei a sentir. Muitas mulheres fugindo da cozinha, e o fugir da cozinha não necessariamente resolve nada. A gente se Não ilude, resolve, acha que vai exato. resolver, e na prática a gente tá. Uma das questões que eu tive muito no meu relacionamento anterior, que eu morava junto com meu companheiro, é que ele tinha um amor pela cozinha muito grande. E o que eu comecei a perceber, que eu comecei a ficar incomodada, é que eu não tinha acesso à cozinha. Então, ele cozinhava geralmente e eu perdi a autonomia daquilo que eu comia. E aí um dia eu olhei e falei: gente, no fim das contas, eu tô sujeita a uma ação que não é minha. Eu terceirizei isso. E uma coisa que a Silvia fala, ela traz muito, é sobre essa fuga da cozinha, o quanto que
a gente foge da cozinha para se libertar e a gente entra em outras prisões. Porque a gente começa a ficar dependente. Tem várias amigas que isso acontece. Não cozinham, fugiram todas da cozinha, e aí elas dependem do VR para comprar comida no Rappi, para comprar comida no iFood, para comprar comida pronta no mercado, ou dependem de outra mulher que vão cozinhar para elas, no caso a mãe, ou a avó, ou sei lá, a sogra, e no fim das contas elas ainda estão presas, né, a outras pessoas fazerem coisas que são necessidades eu acho que a gente básicas tem que delas. voltar, eu que sou mais velha, né, que você, e tive uma mãe que fugiu da cozinha. Quando eu fui para a cozinha, eu fui com outro espírito. Uhum. Porque eu não fui educada para ser escrava da cozinha. Sim, sim. E a minha mãe não gostava de cozinha, e ela até se incomodava quando a gente ia para a cozinha, porque sujava a cozinha. Então, a cozinha era uma coisa prática. Você come, tá, comeu e não mexe mais naquilo para não causar problema. Evita contato. Evite contato. Então, eu não tive no ambiente do familiar um contato com cozinha. Assim, a cozinha era uma coisa muito prática de resolver um negócio, não era um lugar de usufruto, né? Uhum. Mas quando eu já adulta, já na minha casa, voltei para a cozinha, eu voltei de um outro jeito, eu não voltei me sentindo a escrava da Persuadida, né? cozinha. Eu voltei descobrindo a cozinha. Eu falei, nossa, olha Dá pra isso, olha fazer como é que tanta dá para fazer isso. coisa. Curtindo a cozinha, sabe? De uma forma assim criativa. Hoje eu sou E super ativista da cozinha. Tipo, esses dias eu tava conversando com os estagiários, que são um pouquinho mais novos que eu, no trabalho, e aí nenhum deles cozinham, né? Eles todos dependem da mãe, dependem, enfim, de outros recursos, até a própria comida fora. E eu falei, gente, muito antes da pandemia, isso faz tipo uns 8 meses, eu falei, gente, se acontece uma crise econômica, vocês vão comer como, né? E o quanto que a revolução da cozinha é algo que, tipo, eu acho ecologicamente importante, né? A gente saber cozinhar, o quanto que a gente entra em contato com propriedades dos alimentos que fazem a que é gente muito entender legal sobre se si descobrir as mesmo. coisas. É mágico. A minha filha Luísa, ela tem 17 anos, né? E ela começou há um ano, uns 2 anos também a se aproximar da cozinha. Ela bola umas coisas muito legais, sabe? Uhum. De Tipo, bolar, de criar saber usar coisas, aquilo, de né? fazer umas misturas e sem nenhum peso de estou sendo escrava, esse lugar me prende, eu estou fadada a Uhum. este lugar. Não, mas como um espaço de criação, de cuidado, de desfrute também, né? Porque tem a coisa do sabor, do tempero, de descobrindo a forma das coisas, as misturas. Então tem um prazer que a escravidão da Uhum. cozinha tirou, né? Era prazer para o outro, Sim, não a para minha quem mãe estava odeia ali cozinhar. suando, né? Tipo, ela cozinha, ela é dona de casa, hoje ela trabalha fora também. Mas ela odeia cozinhar. Ela pegou. E a comida dela é muito boa, mas ela odeia porque isso está atrelado a A uma falta de escravidão. autonomia, a E ao, escravidão. e ao animal, ao escravo, à obrigação, ao não reconhecimento, né? Não reconhecimento é uma. Isso, inclusive, tem duas questões que a Silvia atrela que eu acho que a gente, inclusive, pode fazer um outro vídeo sobre, porque são questões de uma outra profundidade que não necessariamente está conectado a esse contexto da pandemia, que é a sexualidade, o quanto que a gente trabalha quando a gente explora a nossa sexualidade, porque ela não é uma sexualidade livre, não é uma exploração, uma descoberta livre, ela está condicionada ao olhar do outro, no caso, o homem, ou não necessariamente, a sociedade de maneira geral. E a outra coisa que ela traz é o trabalho de emoção, né? Que é o cuidado emocional. O quanto que as mulheres, elas desempenham nas relações, seja de mãe, seja como esposa, seja como amiga, a pessoa que está ali para ouvir, a pessoa que está ali para entender, a pessoa que está ali para cuidar de uma maneira também emocional e afetiva e não recebe isso de volta. Só acho que o não Então, tipo, é para quem reconhecimento é todo mundo foda. corre quando a gente tá mal, a gente vai correr para onde? Pro colo da mãe. Mas a Então, mãe nunca tem um colo para correr. uma vez, quando eu entrei na cozinha, quando eu comecei a descobrir cozinha, entrar na cozinha, teve uma época que a gente fez, eu montei, como se fosse uma lanchonetezinha, assim, de comida macrobiótica, de pão integral, de uns docinhos sem açúcar, adoçado com ameixa e maçã. Eu tive esse Nossa. momento na vida há muito tempo atrás, com 20 e pouquinhos anos. Uhum. Mesmo assim, 22, 23.
E nesse lugar, quando eu oferecia as coisas, as pessoas comiam, elas comentavam, né? Nossa, que interessante, não tem açúcar, é só maçã, nossa. E era uma troca, era gostoso isso, né? Ter esse reconhecimento daquela produção. Uhum. E às vezes, aí eu comecei a perceber que em casa, quando você faz isso em casa, as pessoas comem como se você tivesse sido uma máquina que produziu aquilo. E às vezes as pessoas não veem um trabalho humano, não vê uma doação ou uma coisa que você fez para ser partilhada e que as pessoas, sabe, encheu a sacola, desce do Uber e fala obrigada. Não, você senta na comida, senta e come a comida que a pessoa fez, você não fala obrigada. E Sim. aí sentar e comer e levantar como se não tivesse ninguém realizado aquilo, né? Comecei a me incomodar um pouco com isso e comecei a cobrar. Comecei a cobrar. Aí, gostaram da comida? Certíssimo. E comecei a contar. Ah, isso aí tem tal tempero, isso aí não sei o que, isso aí para fazer não sei o que, não sei o que lá. E Uma comecei a narrativa, né? mostrar o labor mesmo, né? O tempo que aquilo teve envolvido, o pensamento que teve envolvido naquilo. E a exigir que as pessoas entendessem que alguém fez aquilo. Isso é muito curioso, porque você falando isso me despertou um insight aqui. Que o quanto que o processo de consumir a comida está muito conectado com o processo de alienação, né? Porque a gente se aliena dos processos de labor. Perfeito. Perfeito. E aí, isso que eu estou contando, então, seria assim, desalienar as pessoas. Olha, teve um trabalho aí para pôr essa mesa. Observe o trabalho Tipo, inerente a essa mesa. pensando no contexto de pandemia, as pessoas estão experimentando um processo de desalienação das relações de trabalho em casa. Dos processos Porque de tá todo mundo labor. tendo que fazer. É. E fazendo, você entende, você dá valor. Assim, uma das coisas que foi muito. Apesar de eu ter feito design, teve 6 meses que eu fiz de moda que moldaram muito a minha cabeça. Que foi fazer uma roupa pela primeira vez na vida. Eu era muito aquela pessoa que falava, gente, mas por que as pessoas pagam R$ 100 numa camisa? Aí eu fui fazer uma camisa. Aí eu entendi por que as pessoas precisam pagar R$ 100 numa camisa. Porque é um trabalho desgraçado. E a E gente aí, tá numa aí vem sociedade que outro, e cobra aí vem outra R$ 30 numa camisa. discussão, porque o trabalho da costureira, que não é a cabeça, o designer, é menos Não, exato. valorizado do que o trabalho do que projeta a camisa. Ah, o artesanato, né? A Silvia, É. a parte que eu tô lendo do livro dela, eu não terminei ainda, ela tá falando sobre artesanato. O quanto que as mulheres, as donas de casas, encontram no artesanato uma forma de ganhar renda, uma forma de se constituir enquanto ser humano e uma forma de conciliar relações conjuntas, né? De comunidade com outras mulheres. E o quanto que isso fortalece. É isso aí. Adorei a conversa. Eu vou ler o ponto zero da Revolução, vou começar Vou hoje. te Eu mandar estava o em link. busca de um livro para ler e achei. Deixa eu só compartilhar também, que é o artigo que saiu no blog da Elefante Ai, hoje, perfeito. que é o artigo da Silvia Federici analisando a pandemia. É basicamente ela falando sobre todas essas questões que ela falou aqui, ela traz muita questão da reprodução, da educação. A educação é uma coisa que ela fala muito também, inclusive, a culinária, os doentes, o cuidado com a natureza, a agricultura, que são todas práticas que nasceram da mulher, inclusive a computação nasceu da mulher. Exatamente. Outra hora a gente conta essa história. E tá aqui o artigo para quem quiser ler. Basicamente o nome é Capitalismo, Capitalismo, Reprodução reprodução e e Quarentena. quarentena. Perfeito. Então tá bom. Obrigada, Paula. É Meia conversa. isso. Muito obrigada, eu também amei. Sempre bom compartilhar. É, muito, muito. Então, gente, aproveitem as dicas que a Paula deu e até o próximo vídeo. Paula já vai preparando o próximo aí pra gente. Pra Vou você. preparando, né? Esses livros eles estão disponíveis pelo coletivo que fez a tradução, que é um coletivo feminista, que é o coletivo Sicorax. Ótimo. E os dois, tanto esse quanto o Caliban e a Bruxa, que não está aparecendo aqui, estão disponíveis para leitura de graça, mas vocês dá para comprar também pela editora Elefante, que fez todo o projeto Ótimo. editorial, quem quiser o livro físico. Ótimo. De PDF, gente, está disponível, pode comprar também pelo site da editora.